Olá para você que nos acompanha nos canais de comunicação da TV Ceará. Hoje eu converso com o Dr. Jarbas Roriz, que é médico geriatra e professor de geriatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, presidente do INGA, Instituto de Geriatria e Gerontologia do Ceará, e membro da Comissão de Imunização da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Muito obrigada pela participação, Dr. Jarbas. É um prazer participar, Soraya. Dr. Jarbas, então, a gente sabe que as pessoas com mais de 60 anos configuram aí o grupo de risco do novo coronavírus, né? Que tipo de cuidados, por exemplo, eles precisam ter e por que é que esse grupo específico é considerado de risco? As pessoas acima de 60 anos, né, os idosos, já têm alterações fisiológicas relacionadas ao envelhecimento, que inclui o envelhecimento do sistema imunológico, que se chama imunossenescência. Esse é um fator importante de vulnerabilidade. Esse grupo também tem muitas doenças crônicas, que são frequentes nessa população, portanto. Hipertensão, diabetes, doença cardíaca, doença pulmonar crônica, doença renal crônica. Então, todas essas condições, essas comorbidades, elas contribuem para que esse indivíduo tenha menos reserva funcional para combate à infecção e torna essa população mais vulnerável a formas mais graves, a complicações e até óbito. E aí, por exemplo, quem não tem, né, uma pessoa com mais de 60 anos, um idoso que não tenha doenças pré-existentes, nem doenças crônicas, eles também precisam ter essa atenção nesse período. Sim, a mortalidade em pessoas acima de 60 anos, ela é maior do que na população abaixo de 60 anos. Então, mesmo na ausência de doenças crônicas, essas pessoas já estão no grupo de risco. O que acontece é que as pessoas acima de 60 anos e que também têm essas doenças crônicas, elas estão no grupo de mais alto risco ainda. Certo. E aí, que tipo de cuidados essa pessoa pode ter, né, caso ela precise se expor? Precise resolver alguma coisa? Nesse momento, é recomendado o isolamento social como uma medida principal. A restrição de contato social é fundamental para que o número de pacientes, o número de pacientes contaminados, tá, não cresça muito rápido e que o sistema de saúde possa absorver a demanda. Tá? Então, fala-se no achatamento da curva de contágio, que seria exatamente a diminuição da velocidade de contágio desse vírus, que é muito alta na população, e para isso, então, o isolamento social é uma medida fundamental. Além disso, há os cuidados com higienização, né? Então, lavar as mãos frequentemente com água, sabão, pode ser higienizado com álcool gel a 70%, com álcool líquido a 70%. Está difícil de encontrar esses produtos de álcool no mercado. Uma alternativa pode ser o uso da água sanitária, que é disponível nos supermercados, é barato, então acessível para a maioria da população. Ela é comercializada em concentrações que variam de 2 a 2,5%. 0,1% a 0,2% é suficiente para matar o vírus, então a gente recomenda o preparo de uma solução com 100 ml de água sanitária e 900 ml de água, né, totalizando 1 litro, então 1 para 9 a proporção, e aí essa solução pode ser utilizada para higienização da casa, das portas, dos trincos, de carro, né, de compras de supermercado, de qualquer compra que chegue até a casa através de entrega, né? Então, essa higienização frequente ela é fundamental. No caso, por exemplo, de idosos que convivem com criança, né? A gente tem falado, por exemplo, que os idosos eles não devem manter esse contato com crianças porque as crianças oferecem risco para eles, né? Isso é verdade. As crianças, elas são frequentemente vetores assintomáticos dessa doença. Então, nesse momento, a gente recomenda, de fato, o rigor da restrição social, tá? E evitar mesmo o contato com crianças, não deve ter contato com crianças. Os netos, nesse momento, podem ser perigosos para os avós. Tá? Então, a gente recomenda que o idoso se isole do contato com crianças.
E o idoso que mora com criança, o que faz? Essa é uma realidade comum no nosso país, de as chamadas residências multigeracionais, né? A gente tem, às vezes, 3 gerações morando na mesma casa, avós, filhos e netos, né? Às vezes com poucos cômodos, ou um cômodo até único, tendo que compartilhar banheiro. Então, numa situação dessa, de condição social desfavorável, de condição sanitária também desfavorável, né? Esse isolamento ele se torna muito mais difícil, né? Então, aí aumenta a importância dos cuidados de higienização nesse ambiente, né? E do uso de máscara, né? Se puder, esse idoso que reside numa casa multigeracional, vale a pena ele utilizar máscara. A gente sabe que a transmissão se dá até mesmo por pacientes assintomáticos, né? Então é muito difícil controlar esse contágio. No caso, por exemplo, do idoso que mora só e ele que precisa resolver as suas coisas, né? E não tem quem vá para ele. Ele precisa tomar todos os cuidados ao sair de casa, né? De preferência usar um calçado que seja lavável, tá? E que ele utilize só para saída de casa e deixe fora da sua moradia e entre na casa descalço ou com uma sandália que ele já deixa ali na porta, né, que também pode ser higienizado e deve, tá? Ele deve utilizar máscara nas áreas comuns que ele frequentar, né, de um condomínio, por exemplo, e também na ida ao mercado, na ida ao comércio que ele for, que ele precisar, ele deve usar máscara e sempre higienizando as mãos com frequência, né? Com soluções de higienização, com álcool gel, com álcool 70%. E aí esse idoso que também, no caso de ter um cuidador, uma pessoa que vem de fora, precisa também estar atento a essas questões. Com certeza. O idoso muitas vezes tem um grau de dependência em atividades de vida diária, então depende de outras pessoas, tá? Para determinados cuidados. Depende frequentemente de atendimentos de saúde também em seu domicílio, por diversos profissionais da saúde. Então, todas essas pessoas que vão entrar em contato com o idoso precisam se higienizar antes, né? Esses funcionários, cuidador, idealmente entrar na casa, ir para uma área da área de serviço, usar o banheiro, tomar banho, trocar de roupa, se higienizar antes de entrar em contato com esse idoso, né? O uso de máscaras ele também é muito importante, né? Inicialmente, algumas recomendações falaram para a população não usar máscaras, mas já se tem mudado essa recomendação. Alguns países da Europa estão usando a máscara na população de forma disseminada. O fato é que a transmissão do vírus é por gotículas, né? E de saliva, e o uso da máscara em alguém que esteja contaminado com o vírus ajuda bastante no bloqueio à disseminação e contágio pelo vírus. E nesse momento, doutor, também é importante, por exemplo, que esse idoso ele tenha uma alimentação regrada, tenha cuidado com os horários, né? Tenha uma alimentação saudável, digamos assim. Com certeza, essa alimentação saudável, bem balanceada, uma boa hidratação, tudo isso ajuda, né, para que o indivíduo se fortaleça, de uma maneira geral, sua saúde, para enfrentar uma eventual infecção e possa reagir melhor caso ele venha se contaminar. Doutor, e poderia esclarecer um pouquinho para a gente? A gente fala muito de doenças crônicas, né? Mas quais seriam, por exemplo, além do diabetes? Hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, doença cardíaca de um modo geral, doença pulmonar, doença renal crônica, são todas condições que, uma vez presentes, aumentam substancialmente o risco de mortalidade nessa população idosa. E aí a gente vê, né, nas mídias, muitos casos na Europa de idosos, né, que estão morrendo por conta dessa exposição e por terem pego, né, o vírus. Aqui, a gente tem muitos casos também, mas também teve um caso mais recente de uma pessoa de 45 anos. Então, todo mundo precisa ter esse cuidado, né? Não pode descuidar. Todo mundo precisa ter esse cuidado, né? A recomendação nesse momento é do isolamento social total. Todas as pessoas precisam participar desse isolamento. Não seria eficiente isolar apenas o grupo de risco,
né? Porque as outras pessoas circulando, esse vírus chegaria até os idosos, tá? Então, todas as medidas adotadas, já que é de conhecimento público, suspensão de aulas, de funcionamento de diversos estabelecimentos, né? Isso, nesse momento, é fundamental e todo mundo precisa aderir, tá? Fazer a higienização frequente, utilizar a máscara, higienizar os produtos que entrarem na casa, né? Sejam eles recebidos através de um serviço de entrega, sejam adquiridos em determinado comércio, no supermercado, se o idoso for até lá, utilizar essa solução de higienização e individualmente higienizar cada produto antes de guardar e de consumir. Deixar a casa arejada também ajuda, né? Principalmente para o idoso. Sim, a recomendação é a ventilação natural, tá? Deixar as janelas abertas, deixar realmente a ventilação natural, evitar o uso de condicionadores de ar que favoreceriam uma eventual proliferação do vírus. Ok, doutor, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado pelo convite, é um prazer poder ajudar nesse momento. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e recomendação é o que não falta, né? Fiquem em casa. A gente volta com mais informações para vocês.